Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso 11º encontro do nosso curso online de Direito Processual Penal. No nosso último encontro, semana passada, antes do feriado, nós começamos a falar sobre jurisdição em matéria penal, né? Nós analisamos de maneira um pouco mais aprofundada o conceito de jurisdição, compreendendo ele como um poder-dever do Estado, e que funciona, acima de tudo, como uma garantia fundamental do indivíduo, isto é, caberá ao poder jurisdicional, caberá à jurisdição assegurar o cumprimento das demais garantias fundamentais do processo. É exatamente no âmbito da jurisdição que serão discutidas as matérias de fundo, né, relativas ao acertamento do caso penal. O acertamento do caso penal somente poderá ser feito no exercício do poder jurisdicional, somente poderá ser aplicada uma sanção penal por algum agente público que esteja investido na jurisdição, e isso, para nós, é algo extremamente importante. No nosso tema de hoje, né, iniciando um novo tópico, mas correlato ainda à ideia de jurisdição, nós vamos iniciar a nossa fala sobre competência. Tá? A matéria da jurisdição e da competência, elas estão intimamente ligadas. Há, inclusive, alguns autores, exemplo disso é o Gustavo Badaró e o Guilherme Madeira, que estão na nossa bibliografia básica da matéria, que sequer abrem tópicos separados para falar de jurisdição e de competência, iniciando direto já na tratativa da jurisdição. Se nós fôssemos analisar, né, o conceito de competência, de que é que nós estamos falando quando falamos de competência, uma das definições mais tradicionais, mais clássicas, é aquela trazida por Liebman, segundo quem competência se refere à quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. Na verdade, haveria um exercício de um poder jurisdicional, e esse poder jurisdicional seria fracionado e atribuído, em alguma medida, a cada órgão que está investido no exercício do poder jurisdicional. Nós podemos remontar essa ideia a Giovanni Leone, que também está apresentado em diversos manuais. O professor Badaró, por exemplo, traz a referência do professor João Mendes de Almeida Júnior, o direito judiciário penal. Cadê meu livro aqui do João Mendes? O Processo Criminal Brasileiro, de João Mendes de Almeida Júnior, é uma das obras mais clássicas do direito processual penal brasileiro, né? E ele traz o mesmo conceito trazido pelo Giovanni Leone, segundo quem competência seria a medida da jurisdição na atividade dos órgãos do poder judiciário ou do poder jurisdicional. Então, essa é uma visão clássica, bastante tradicional de competência, né, que coloca exatamente a competência como uma fração do exercício do poder jurisdicional. Todo magistrado está investido no poder jurisdicional, e o exercício desse poder, o exercício da jurisdição, será distribuído, será dividido entre os magistrados de acordo com a sua competência. O professor Badaró, porém, e eu nesse ponto concordo com ele adota um entendimento um pouco mais contemporâneo, né? Já superou em alguma medida esta visão tradicional de competência, e ele traz para nós, na obra dele, a definição do Celso Neves, segundo quem competência se refere à relação necessária de adequação legítima entre o processo e o órgão jurisdicional. Então, na visão tradicional, a gente teria uma espécie de um guarda-chuva, a jurisdição, e sairiam dali vários feixes de competência
que revestiriam cada magistrado no exercício, né, do poder jurisdicional. Esta outra visão coloca a competência como uma relação que haverá, né, entre o órgão e o processo. E eu particularmente prefiro essa visão porque nos permite, de algum modo, separar. Nós tratarmos competência apenas como uma divisão, como uma medida, como uma quantidade de jurisdição que se atribui a cada órgão, numa visão bastante reducionista, não só da jurisdição, como também da competência. Tá? E ao nós enxergarmos a competência como um efetivo critério que dará legitimidade à atuação do órgão jurisdicional para cada caso concreto, né, isso, além de estar, por assim dizer, conceitualmente mais adequado à nossa visão, né, relativamente à jurisdição e também à competência, nós entendemos que essa definição trazida pelo Celso Neves, né, pelas mãos do professor Gustavo Badaró, ela, de algum modo, também parece perceber um pouco melhor o que é que está acontecendo no processo quando nós tratamos efetivamente de competência. Né? Pois vejam só, é possível que vários juízos possam atuar simultaneamente sobre um mesmo caso penal, ou ainda que não simultaneamente, sucessivamente. Quando nós analisamos agora a existência de diversos processos complexos que possuem diversos réus, cada um com a sua defesa constituída, cada um adotando as suas próprias estratégias para o enfrentamento da acusação, o que muitas vezes nós vamos ver é a existência de um juízo competente para a instrução e o julgamento, um juiz em primeira instância que irá analisar efetivamente aquele caso penal e, simultaneamente, conforme houver impugnações por parte da defesa, impugnações contra eventuais prisões, eventuais impugnações contra medidas assecuratórias, né, medidas que tenham um efeito patrimonial, impugnações da defesa contra a atuação do órgão da acusação e da atuação do próprio magistrado, nós podemos ter eventuais análises simultâneas por parte do juiz de primeiro grau, que é responsável pela instrução e julgamento, e também por outros tribunais, por outras esferas de recurso. É possível que um acusado esteja discutindo aquele caso perante o tribunal de apelação competente, e nós vamos ter um outro acusado que vai estar discutindo simultaneamente, eventualmente até uma mesma matéria, perante o Superior Tribunal de Justiça, perante o Superior Tribunal Federal, e todos eles estarão investidos no poder jurisdicional. Isso é inerente à função, ao cargo que ora é ocupada, né? Mas é difícil dizer que a jurisdição para o acertamento daquele caso penal estará atribuída a um único juízo. Né? Existirá uma cadeia de competência que precisará ser necessariamente observada para caso concreto, mas, né, diante daquele caso, para o acertamento daquele caso penal, é a competência que se atribui sobre cada órgão, sobre cada unidade do Poder Judiciário, que conferirá a legitimidade da atuação daquele órgão. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso Poder Judiciário no Brasil, mas antes eu só queria retomar alguns conceitos básicos com vocês. Quando nós falávamos sobre as garantias fundamentais do direito processual penal, nós falamos de uma importante garantia relativa à jurisdição, que é a garantia do juiz natural, tratada por muitos autores, inclusive pelo professor Figueiredo Dias, como um princípio. Tá? Se a gente for pegar ali o primeiro ponto do Figueiredo Dias sobre competência do tribunal em matéria penal, ele inicia falando sobre o princípio do juiz natural e ele estabelece, no seu texto,
que o juiz natural se constitui, né, essa garantia ela é expressada como um direito fundamental dos cidadãos a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior, né, e não por algum tribunal ad hoc. Né? Essa expressão em latim significa para o ato ou para o fato. Né? Uma espécie de uma casuística aqui. Nenhum tribunal ad hoc criado, né? Nenhum tribunal que tenha sido criado como um tribunal de exceção para julgamento daquele fato pontual, ou algum tribunal tido posteriormente ou para aquele fato como competente. Né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui como consequência algumas garantias, né, subgarantias dentro da ideia de juiz natural. Primeiro, a fonte do juiz natural é apenas uma fonte legal. É necessário que nós tenhamos o juiz natural previsto em lei. Depois, quando nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a tipicidade da competência, a nossa garantia de indisponibilidade da jurisdição, nós vamos falar que existem alguns juízes que são constitucionalmente competentes e alguns juízes que são legalmente competentes. O fato é que é necessário que haja um ato normativo formal, né, que passe pelo Poder Legislativo da União, na forma de emenda à Constituição ou, né, na forma de lei ordinária ou lei complementar que estabeleça qual será o juízo competente. Nós não podemos ter, por exemplo, eu estava discutindo isso num caso hoje de manhã, nós não podemos ter o regimento interno dos tribunais fixando qual será a competência. O regimento interno do tribunal, no máximo que ele vai fazer é ordenar qual vai ser a atribuição lógica para o funcionamento dos seus magistrados, dos seus desembargadores. Eu estava discutindo ali a competência para a impetração de um habeas corpus. O regimento não dizia. O regimento colocava uma regra geral, que a competência deveria ser de uma Câmara Criminal, e o habeas corpus acabou sendo decidido por um órgão fracionário do tribunal, que se chama órgão especial. O órgão especial nada mais é do que uma divisão do plenário. O plenário, que seria um conjunto de todos os desembargadores daquele tribunal, como os desembargadores não podem se reunir todos conjuntamente, cada vez que eles têm que decidir um caso, são mais de 120 desembargadores, eles acabaram estabelecendo um outro órgão a que eles delegam as funções plenárias. E esse órgão, composto por 25 desembargadores, é o órgão especial. A princípio, o órgão especial ele julga matérias relativas à alta administração do tribunal e ele julga matérias relativas à prerrogativa de foro. Então, se tiver, por exemplo, um deputado que precisasse ser julgado por um tribunal, em vez de ser julgado por uma Câmara com 3 desembargadores, ele vai ser julgado pelo órgão especial com 25 desembargadores da mais alta hierarquia funcional. Tá? O nosso caso não envolvia nenhum investigado com prerrogativa de foro, mas ele foi para o tribunal para o órgão especial, porque envolvia uma possível atuação ilícita de um promotor de justiça na condução do inquérito. E o regimento não dava a solução exata. Nós estávamos discutindo que a competência era do órgão especial e o Ministério Público dizia que a competência devia ser de uma das câmaras. E aí a solução que a gente chegou é a seguinte: a lei e a Constituição não estabelecem a competência da Câmara ou do órgão especial. A lei e a Constituição estabelecem, para aquele caso concreto, a atuação do tribunal. Essa é a competência que é fixada em lei. Qualquer distribuição ou unidade interna, a questão de organização judiciária, ela pode ser disposta pelo regimento, mas ali somente naquilo que fizer sentido dentro da atribuição legal que foi dada para a atuação do tribunal. Então a gente defendeu como isso envolve ato ilegal de promotor de justiça e como quem julga nos seus crimes o promotor de justiça é o órgão especial, quem deve conhecer e julgar do habeas corpus é o órgão especial. Tá? Mas essa matéria que foi objeto aqui que está sendo objeto da nossa análise de hoje foi discutida hoje de manhã por mim, por um caso concreto aqui do escritório. Então, a questão da fonte legislativa é muito importante. Tá? A norma deve advir de lei no sentido formal, né, da Constituição ou de alguma lei ordinária ou em alguns casos específicos, lei complementar. Segunda subgarantia. Né?
O princípio, a garantia, perdão, do juízo natural, ela estabelece para nós uma referência temporal, né? Uma regra aqui de anterioridade, tal qual nós temos no direito penal material. Qual seria? O juiz competente deve ser o juiz competente ao tempo do fato. Isto é, antes do fato ter sido praticado, nós já devemos saber anteriormente qual será o juiz competente para julgamento daquela infração. Ponto. Né? Somente assim é que nós podemos evitar que possa haver manipulação das regras de competência ou até mesmo a criação de algum tribunal de exceção. Então, essa é uma garantia importante. E em terceiro lugar, e isso para nós é importante, por isso que a gente resgata a ideia do juiz natural aqui, né? Por isso que eu recomendei a vocês a leitura do Figueiredo Dias para esse nosso encontro, é que o princípio vincula uma ordem taxativa de competência, que vai excluir qualquer alternativa que possa distribuir, que possa decidir de forma arbitrária ou discricionária. Vale dizer, quando nós colocamos um caso concreto, nós perguntamos quem deve ser o juízo constitucionalmente competente ou o juízo legalmente competente, nós só poderemos ter como resposta um único juízo. Somente poderá haver um juiz competente para cada causa. Então, quando nós, voltando ao exemplo que eu falava agora há pouco, né, quando nós falamos da distribuição da análise do caso, que poderá haver análises simultâneas pelo juiz competente, pelo Tribunal de Apelação, pelo STJ, pelo STF, nós sabemos, né, que é só aquele juiz que pode ser competente, e quando houver eventuais impugnações que vão subindo a cadeia hierárquica dos tribunais, somente haverá um tribunal competente para cada esfera. E existem regras que são fixadas de antemão para estabelecer taxativamente qual será a resposta para essas perguntas que nós nos faremos quando perguntarmos qual é o juiz competente para analisar esse caso. Tá? Nós não podemos ter uma pergunta com várias alternativas, com várias respostas possíveis, senão caberá eventualmente ao promotor, ao acusador, escolher perante quem ele fará aquela acusação no caso concreto. Fazer aquilo que os autores americanos, aquilo que a prática judicial americana chama de forum shopping. Né? A escolha, né? Ir às compras para encontrar um foro competente. Nós não podemos ter uma escolha de foro, uma escolha de juízo competente por parte do órgão acusador, que eventualmente escolha, e diga, e pergunta, e saia por aí querendo saber qual será o juízo, qual será o tribunal que estará mais aberto para receber as suas acusações. Isso não pode ser possível. Para que nós possamos evitar, portanto, que possa haver uma escolha de tribunal competente por parte de quem faz a acusação, nós precisamos ter regras claras e regras taxativas para dizer qual deverá ser o juízo competente. E digo mais, é preciso haver regras bem definidas a ponto de estabelecer qual deverá ser o juízo competente, a fim de que os juízes não possam escolher os casos sobre os quais eles terão atuação. Não é possível que o juiz diga, não, eu não vou julgar esse caso, porque esse caso é melhor que outro juiz julgue, ou o juiz sai atrás dizendo, não, eu quero julgar esse caso, porque eu acho que eu sou o juiz adequado. Não, o juiz fica lá, inerte, partindo do estado inicial de inércia da jurisdição, aguardando que seja distribuído a ele, conforme todos os critérios escalonados que nós passaremos aí o próximo mês discutindo, para estabelecer que casos chegarão ao seu conhecimento e que casos irão ao julgamento de outros magistrados. Tá bem? E aí nós temos uma regra adicional aqui que se soma à garantia do juízo natural, que é a regra de tipicidade da competência. É algo bastante próximo àquilo que nós estávamos falando, é o primeiro elemento do juízo natural colocado pelo professor Figueiredo Dias. A gente vai encontrar
explicação um pouco mais aprofundada dessa ideia de tipicidade e competência na obra do professor Joaquim José Gomes Canutilho, e ele estabelece que a competência sempre terá um fundamento constitucional ou, então, um fundamento legal. Tá? Nesse caso, nós temos no Brasil uma série de competências constitucionais. Por exemplo, a Constituição estabelece qual é a competência do STF, compete ao STF processar e julgar, né, em instância originária, começa lá perante o STF, por exemplo, crimes comuns praticados pelo presidente da República. Né? Se o presidente da República vier a ser acusado da prática de algum crime, né, sei lá, de alguma falsidade ideológica, alguma falsidade material enquanto no exercício da presidência, caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar esses casos. Do mesmo modo, crimes eventualmente praticados por ministros de Estado, são de competência do STF. Né? Competirá ao STJ julgar os governadores dos estados e os desembargadores dos tribunais. Competirá, isso está tudo na Constituição, ao Tribunal de Justiça julgar os deputados estaduais e os prefeitos. Né? Isso só falando de prerrogativa de foro. Mas a Constituição vai estabelecer uma série de outras competências. Por exemplo, a Constituição estabelece constitucionalmente a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A Constituição vai estabelecer qual é a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais. A Constituição vai dizer qual é a competência da Justiça Militar para julgar os crimes militares. A Constituição vai estabelecer ainda qual é a competência da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, para julgar os crimes contra bens, direitos ou interesses da União, inciso 4º do artigo 109 da Constituição. Então, nós temos uma série de regras que são estabelecidas constitucionalmente e nós temos outras tantas, diversas regras que são estabelecidas legalmente. Né? É o texto da lei que vai dizer, por exemplo, que haverá uma competência especializada para julgamento dos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra as mulheres. Os juizados de violência doméstica e familiar estabelecidos pela Lei Maria da Penha. Será a lei quem irá estabelecer, por exemplo, como é que a gente distingue a competência entre os diversos territórios que o Brasil tem. O Brasil, que possui mais de 5.000 municípios, diversas, milhares de comarcas, como é que a gente decide o que vai para uma comarca ou o que vai para outra? A lei ainda vai estabelecer quais são os critérios para decidir quando houver mais de um juiz dentro de um mesmo território que esteja em condições de julgar aquele caso, como que a gente faz para estabelecer a competência entre esses juízes? E vai estabelecer, portanto, as regras de prevenção, além de diversas outras regras que modificam ou alteram a competência conforme for necessário para que haja o correto acertamento do caso penal. Então, essas regras são estabelecidas pela Constituição ou então pela lei. E em havendo uma competência constitucional, ela é absolutamente intransferível. A não ser que haja uma emenda à Constituição que altere a regra que estabelece uma competência constitucional e mais, que altere essa competência constitucional antes de o fato ser praticado. Lembrem, tudo que nós falávamos sobre a importância de anterioridade na fixação do juiz natural, nós não poderemos ter a delegação dessa competência para nenhum outro órgão. Então, se a Constituição estabelece que a competência é aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele não pode delegar essa competência para um juiz de direito de primeiro grau. Isso não é possível de se fazer. As regras de competência constitucional somente poderão ser alteradas por emenda à Constituição e desde que ela não se trate de cláusula pétrea. A previsão do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é cláusula pétrea e não poderá ser alterada. E se nós tivermos uma regra que fixe legalmente a competência de alguma unidade jurisdicional, essa competência também somente poderá ser alterada por lei. Então, nós
tratamos aqui de um critério bastante taxativo, né? Nós lidamos com uma tipicidade relativa à competência, de modo que toda a garantia de legalidade que vigora de maneira bastante vigorosa, né, no direito penal material, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, ela tem aplicação também aqui no direito processual penal. Né? Não apenas aquela legalidade sobre a qual falávamos, quando falávamos sobre obrigatoriedade de ação penal e da atuação do órgão da acusação, como também a legalidade para a fixação da competência e dos critérios de estabelecimento de competência no Brasil. Bem, nós, a partir de agora, começaremos a falar sobre todos os critérios que deverão ser observados para a fixação de competência. Existem critérios materiais, critérios territoriais, critérios funcionais, mas penso que antes seja necessário a gente fazer algumas considerações introdutórias, que imagino já possa ser de conhecimento de muitos de vocês, principalmente daqueles de vocês que fazem estágio, mas que eu considero absolutamente pertinente para a gente compreender onde exatamente a gente se encontra quando a gente fala sobre as mais distintas competências materiais e funcionais. Tá bem? Então, eu vou fazer um teste aqui, algo que eu ainda não fiz nos nossos encontros. Eu, particularmente, gosto muito de usar quadro, mas a gente não tem condições de usar quadro aqui. Se eu colocar um quadro aqui atrás, eu acho que ele não fica legível. Mas eu vou tentar usar, né, essa ferramenta de quadro branco aqui, com todas as limitações técnicas que, porventura, possa haver. Tá? Se eu desenhar alguma coisa, vocês não entenderem, tá? Levanta a mão, usa o chat, dê um jeito aqui, manda um sinal de fumaça para eu tentar explicar mais ou menos o que é que eu estou falando. Tá? Mas se nós formos pensar, né, no poder judiciário, né, nós podemos eventualmente, nós podemos pensar aqui, eu estou na ferramenta desenho aqui, bem, nós vamos pensar no Poder Judiciário brasileiro e nós temos no ápice do ordenamento jurídico brasileiro o Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF ele é uma corte constitucional, ele deveria ser uma corte constitucional e compete ao STF julgar matérias relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Ele tem uma competência constitucional muito importante de julgar as ADIs, as ADCs, as ADPFs, né? Uma série de matérias que dizem respeito ao controle de constitucionalidade de atos jurídicos e de leis. Mas, como eu vinha dizendo há pouco, o STF possui também uma atribuição criminal bastante importante. Compete a ele julgar originariamente o processo criminal de crime comum de uma série de autoridades. Falei já sobre o presidente da República, ministros de Estado, mas também compete a ele julgar senadores da República, ministros do STF e do STJ, compete julgar deputados federais. Há uma série de pessoas que estão submetidas à sua jurisdição ordinária em matéria penal. E também compete ao STF julgar recursos importantes, recurso extraordinário e recursos proferidos em sede de ações autônomas de impugnação, como habeas corpus e mandado de segurança. O STF é o ápice do ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos encontrar abaixo dele outros tribunais que também são considerados tribunais superiores. Existe, vou fazer mais bonito aqui, existe no ápice da Justiça Eleitoral, um Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, compete a ele dispor sobre regras relativas às eleições, ele compila a legislação eleitoral, estabelece resoluções que vão regular qual será o regramento das eleições,
ele organiza e faz toda a eleição presidencial e as eleições proporcionais para as câmaras federais, né? E ele tem uma matéria penal importante. Aí, os crimes eleitorais são julgados no âmbito da justiça eleitoral, que é estabelecida aqui abaixo do TSE. Nós temos uma justiça do trabalho, que tem no seu ápice um tribunal superior do trabalho, né? Compete a ele, em última instância, julgar matérias sobre direito de trabalho, e abaixo dele está organizada uma justiça do trabalho. Nós temos um superior tribunal militar, o STM. Ele possui um funcionamento um pouquinho diferente, e a sua matéria é uma matéria precipuamente criminal. Só que não é o nosso direito penal, nem o nosso direito processual penal ordinário que são julgados pelo STM. Existe uma legislação própria, né? Existe um Código Penal Militar, existe um... Não sei se eu consegui criar a caixa de texto aqui. Não consegui criar, não importa. Existe um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militares. Tá? E abaixo do STM existe uma Justiça Militar. E, por outro lado, no mesmo nível que os outros tribunais superiores, nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ é o órgão responsável pela uniformização da jurisprudência dos tribunais, é o órgão responsável pela interpretação do direito ordinário, da legislação comum, e ele é o Tribunal Superior, é a mais alta instância relativa à chamada jurisdição comum. Então, nós vamos ter aqui uma pequena divisão. Tá? Nós temos, claro, o STF no ápice do nosso sistema judiciário. Tá? E, de um lado, nós vamos ter as justiças especiais, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar, como justiças especiais. E, por outro lado, aqui abaixo do STF, nós teremos toda a jurisdição comum. E minha letra consegue ser pior no quadro branco online do que ela é no quadro negro da vida real. Bem, abaixo do TSE, nós vamos ter um tribunal de apelação eleitoral. Em cada estado, nós teremos um tribunal regional eleitoral, como Tribunal de Recursos Intermediário, e abaixo dos tribunais regionais eleitorais estão as zonas eleitorais. Cada zona eleitoral terá um magistrado em primeira instância para julgar os casos eleitorais. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um crime eleitoral, houve aí no âmbito do estado do Paraná três importantes operações recentes que foram remetidas à Justiça Eleitoral. O que acontece? Hoje, no estado do Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná especializou duas zonas eleitorais, a segunda e a terceira zona eleitoral, para o julgamento de crimes eleitorais relacionados à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mas, normalmente, cada município tem atribuído a si, pertence a uma zona eleitoral, a quem compete organizar as suas eleições. Curitiba possui mais de uma zona eleitoral, porque a eleição municipal em Curitiba é uma eleição bastante complexa, então a competência de cada zona eleitoral é distribuída. Então, uma zona lida com propaganda de rua, outra zona lida com propaganda de internet, outra zona é responsável por fazer o poder de polícia. Mas, se vocês forem olhar o título eleitoral de cada um de vocês, vocês estão vinculados cada um a uma zona eleitoral. Cada zona eleitoral tem várias sessões, que são as urnas em que a gente vai comparecer para votar.
E aí, cada zona eleitoral tem uma atribuição territorial. Então, se acontecer ali um crime nas eleições, uma boca de urna, por exemplo, ela vai para cada uma daquelas zonas eleitorais. O estado do Paraná, salvo engano, tem cerca de 180 zonas eleitorais. E a segunda e a terceira zona, que possuem uma competência territorial fixada, foram especializadas para o julgamento de crimes, né, que envolvam atos de corrupção, caixa 2, etc. O Tribunal Regional Eleitoral é a instância recursal, é um tribunal de apelação no âmbito da justiça eleitoral e, né, os casos que tiverem alguma repercussão de interpretação da lei, algum recurso especial eleitoral, eles serão julgados pelo TSE. A Justiça do Trabalho não tem tanta relevância aqui para nós, existe um Tribunal Regional do Trabalho, salvo engano, existe um em cada estado, eu não sei se existem estados que pertencem os dois a uma mesma região da Justiça do Trabalho, nunca militei nessa área. Em primeiro grau, existem juízes do trabalho que dividem essa competência no primeiro grau e poderá haver eventualmente algum caso de repercussão da Justiça do Trabalho quando for necessária a impetração de um habeas corpus contra a decisão de algum juiz do trabalho. Então, se vocês forem privados de sua liberdade por algum juiz do trabalho, caberá habeas corpus e o habeas corpus será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Tirando isso, a Justiça do Trabalho tem pouca, se não nenhuma repercussão em matéria penal, tá? Excetuada uma que eu mencionarei em instantes. Por outro lado, diferente dessa justiça escalonada aqui, instância de instrução e julgamento, instância recursal, e instância extraordinária, na justiça militar a gente vai ter abaixo do STM tão somente as auditorias militares. Então você vai ter um juiz militar, togado, que divide muitas vezes a sua competência com os chamados juízes castrenses, com juízes que são oficiais militares, oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que são investidos em função jurisdicional, que dividirão o exercício da função jurisdicional com o juiz militar, que julgarão, que farão a instrução e julgamento dos casos militares, e o Tribunal Recursal Ordinário da Auditoria Militar é o STM. Mas asseguro a vocês que a Justiça Militar é uma realidade à parte, existem uma série de regras próprias. Eu tive a oportunidade de atuar uma única vez perante o STM, num caso que para mim foi bastante emblemático, mas eu não me considero um especialista nessa matéria. Diria aqui que a gente tem praticamente um mundo à parte. O direito penal militar e o processo penal militar tem legislação própria, a lógica deles é própria e, ainda que isso tenha alguma relação com o direito criminal, é bastante diferente. Na maior parte das vezes, a nossa atuação se dá perante a justiça comum. E mesmo a justiça comum, ela se subdivide. Nós teremos, dentro da justiça comum, a justiça comum estadual. Estou demorando aqui porque é difícil caprichar na letra pequena. Estadual. E a justiça comum federal. No âmbito da justiça comum estadual, nós teremos em cada estado um tribunal de justiça. E abaixo dos tribunais de justiça, nós teremos os chamados juízes de direito. Então, juiz de direito se refere a um magistrado de primeiro grau que atua no âmbito da justiça comum estadual. Deixa eu puxar aqui o bate-papo. Renan pergunta, professor, pode ser um problema na minha plataforma, mas também não estou vendo as anotações. Eu estou compartilhando tela, tá? Diz que meu compartilhamento está pausado.
compartilhei agora estão vendo? Será que eu estava com esse compartilhamento pausado todo esse tempo enquanto estava desenhando? Ai, meu Deus do céu. Enfim, tudo aquilo que eu estava falando aqui, eu estou desenhando aqui, tá? Então, talvez vocês estivessem me vendo no vídeo, isso aqui vai ficar horrível quando eu carregar no YouTube. Eu já peço desculpas para todo mundo que está me vendo no YouTube, né? E que acha que eu estou desenhando alguma coisa, quando na verdade eu não estou. Eu vou ter que colocar um pedido de desculpas aqui já na descrição do texto. Tá? Bem, né? A gente está tentando aqui uma tecnologia nova, uma nova forma de tentar mostrar. Né? Meu desenho está mais ou menos apresentável, acredito que esteja mais ou menos compreensível, só não estava aparecendo em tempo real enquanto estava desenhando aqui, tá? Eu estava tomando todo o meu tempo para desenhar sem que estivesse aparecendo no vídeo. Espero que na gravação apareça, mas eu acho que vai estar igual estava aqui pro Renan, para a Bárbara e para a Gabriela, que estão nos acompanhando. Enfim, de todo modo, tá? Obrigado por vocês me chamarem a atenção para isso. Então, de todo modo, na justiça comum estadual, nós teremos como tribunal de apelação, como tribunal recursal ordinário, o Tribunal de Justiça, e quem está munido de jurisdição em primeiro grau são os juízes de direito. Já no âmbito federal, nós teremos como tribunal recursal, como tribunal de apelação, os tribunais regionais federais. Atualmente, nós só temos 5 TRFs para o Brasil todo, estão divididos em 5 regiões. A primeira região é responsável por Brasília, Mato Grosso, toda a região norte, Piauí e Maranhão. A segunda região é responsável por Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira região é responsável por São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região, né, a nossa quarta região, é responsável por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a quinta região é responsável pelo restante do Nordeste. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Ceará, né, o tribunal fica sediado no Pernambuco. Alagoas e Sergipe, salvo engano. Tá? Eu não sei se eu esqueci alguma que eventualmente pertence à primeira ou à quinta região. Assim, Goiás também pertence à primeira região, eu não falei, né? Ele é do centro-oeste e pertence à primeira região. Enfim, são 5 TRFs, nós pertencemos ao TRF da quarta região. Existem propostas de criação de outros TRFs, o que está na boca para ser criado é a sexta região. Né? A primeira região também compõe Minas Gerais, e aí a ideia é tirar Minas Gerais da primeira região, tirar, salvo engano, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e deixar o restante na primeira. Né? E abaixo dos tribunais regionais federais estão os chamados juízes federais. Então, o que nós teremos aqui? Em primeiro grau, justiça comum estadual, juiz de direito. Justiça comum federal, juiz federal. Nas justiças especiais, eleitoral, teremos as zonas eleitorais. Justiça do trabalho, os juízes do trabalho. Justiça militar, a auditoria militar. Como tribunal recursal ordinário, como tribunal de apelação. Justiça comum estadual, Tribunal de Justiça. Justiça comum federal, Tribunal Regional Federal. Justiça eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. E, do âmbito da Justiça Militar, será simultaneamente Tribunal de Apelação e Tribunal Superior ou Superior Tribunal Militar. Tá? E aí teremos como outros tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e por isso que eu estava conseguindo fazer um destaque naquela hora, né? E o STJ. O STJ, ele concentra como tribunal superior, né, a jurisdição comum estadual e federal. E, de modo a controlar a atuação de todos eles, o Supremo Tribunal Federal. Tá
bem? Então, do lado de cá, nós teremos as justiças especializadas e do lado de cá, a chamada justiça comum. Isso é importante, eu vou até salvar essa imagem para que eu possa mostrar ela de novo a vocês, porque isso aqui voltará a ser importante sempre que nós formos falar dos critérios de fixação de competência material. Existe uma regra de especialidade. Embora todas essas justiças possam ser compreendidas como justiças federais, elas serão especiais em relação à Justiça Federal Comum. E a Justiça Federal Comum será especial em relação à Justiça Comum Estadual. Então, por vezes, poderá ser importante a gente voltar para cá. Tá? Então, eu vou deixar esse salvo, eu vou tomar o cuidado de compartilhar isso na tela para que vocês possam ver isso, tá? Em vez de ficar me vendo enquanto eu me refiro a esse desenho. Bem? Então, vamos voltar aqui à nossa imagem. Tá? Agora, imagino que eu tenha voltado à tela de todos vocês. Então, entendemos um pouquinho de como funciona a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. O que nós vamos tratar nos próximos encontros, a partir de hoje, é como é que a gente estabelece a competência para cada um daqueles órgãos que foram dispostos aqui no nosso desenho sobre a organização judiciária. E para que nós possamos fazer isso, é necessário que nós respondamos a algumas perguntas que são trazidas para nós aqui pelo professor Figueiredo Dias. O professor Figueiredo Dias pergunta primeiro qual será o tribunal, ou qual será o juízo, tribunal aqui entendido em sentido amplo, qual será o tribunal que, segundo a sua espécie, deve conhecer um caso penal de certa natureza. Quando nós estivermos falando de competência material, da competência fixada em razão da matéria, haverá, de acordo com a natureza do caso penal, por vezes, haverá um juiz que será constitucionalmente ou legalmente competente para conhecer e para realizar aquele julgamento em razão da matéria. A competência da justiça comum será residual em relação às competências especiais, e mesmo dentro da justiça comum, haverá algumas competências especiais e outras residuais. Se não tiver nenhuma regra mais específica, a competência mais residual de todas é a competência do juiz de direito da Justiça Comum Estadual, o juiz de direito de uma das varas criminais da Justiça Comum Estadual. Então, se nós formos para o Fórum Criminal aqui de Curitiba, para uma das suas 14 varas criminais, o que nós teremos? Nós teremos juízes ali que são competentes para julgar casos que não é da competência especializada, da competência material de nenhum outro juiz. Esses casos vieram para cá porque não havia nenhum outro juiz que, de acordo com esse critério, seria competente. E aí isso poderá ir lá para eles. Então, essa é a primeira pergunta que nós nos faremos quando começarmos a tratar, a partir de sexta-feira, sobre competência material. Qual é o tribunal que, segundo a sua espécie, deve conhecer um caso penal de certa natureza? Respondida a essa pergunta, e se não houver nenhum tribunal que seja especializado, isso vai para uma competência residual, nós precisaremos fazer uma segunda pergunta. Qual o tribunal que, entre os tribunais da mesma espécie que forem materialmente competentes para o caso, qual é o tribunal que deve, segundo a sua localização no território, ser chamado para conhecer e decidir concretamente um certo fato? Quer dizer, é possível que haja diversos juízos especializados competentes. Ou é possível que, em não havendo nenhum juiz especializado, a competência ela resulte para algum órgão de competência residual. E aí, como é que a gente faz para estabelecer se o juiz competente será o juiz criminal de Curitiba ou, sei lá, o juiz criminal de Londrina? Haverá critérios de acordo com o local, de acordo com o território, que vão fixar a competência chamada territorial. E aí há uma série de regras e, quanto a isso, os tribunais costumam fazer uma enorme confusão. Eu hoje tenho um recurso em habeas corpus que está em julgamento perante o STJ, que está discutindo
se a competência territorial deve ser do juiz de Laranjeiras do Sul ou do juiz de Salto do Lontra, né? Que ficam lá na região central e sudoeste do estado. Então, é possível haver divergência, né? E vocês podem perguntar como é que vai ter o mesmo fato que está em dúvida, se o juiz é de Salto do Lontra, lá perto de Francisco Beltrão, ou se o juiz é de Laranjeiras do Sul, lá perto de Guarapuava. É possível que esteja um fato que seja relevante para esses dois juízos? Eu respondo que sim, tá? E por isso que isso está em dúvida. O juiz de Laranjeiras se entendeu competente, fomos para o Tribunal de Justiça, o TJ entende que Laranjeiras é realmente competente, e estamos lá no STJ para decidir se a competência é de Laranjeiras ou de Salto do Lontra. Espero ter uma resposta em breve. Tá? Mas, de acordo com as regras bastante confusas que o nosso código estabelece, haverá um único juízo territorialmente competente para julgar um fato. E aí, mesmo dentre os juízes territorialmente competentes, nós vamos estabelecer qual é o juiz que vai julgar o caso efetivamente. Né? Qual será a competência funcional que vai atribuir dentre um juiz que é materialmente competente, entre os diversos juízes que são simultaneamente materialmente competentes e territorialmente competentes, a quem de fato caberá o julgamento. Então, o Figueiredo Dias nos pergunta: qual o tribunal competente para o desenvolvimento do processo ou de alguns singulares atos processuais, né, quando nós estivermos falando do tribunal fora da atividade cognitiva de primeira instância, então, competência hierárquica que caberá aos tribunais recursais ou, eventualmente, até aos tribunais superiores. Voltando aqui, né? Acho que agora está visível para vocês. Então, quando nós estivermos falando de competência hierárquica, que será a competência hierárquica desses tribunais aqui, que vão decidir em série de recurso, ou, eventualmente, nós podemos ter uma divisão de competência, mesmo dentro do primeiro grau, para certas fases da persecução penal. Por exemplo, compete à vara do Tribunal do Júri julgar os processos de competência do Tribunal do Júri na primeira fase de acusação, mas competirá ao plenário do Tribunal do Júri julgar uma segunda fase do júri, que é a fase de plenário ou fase de julgamento. Então, de acordo com a função a ser desenvolvida por cada órgão, haverá também um órgão, uma entidade que é legalmente competente para esse julgamento. Então, quando nós formos falar a partir do próximo encontro sobre os critérios para fixação de competência, nós iremos sempre buscar como primeira inspiração essas perguntas do professor Figueiredo Dias. Tá? E nós iniciaremos esse estudo a partir de segunda-feira, hoje é segunda-feira, nós realizaremos esse estudo a partir de sexta-feira com a análise da competência material. Tá bem? Até lá, gente. Desejo um excelente estudo a vocês e uma boa semana. Um abraço.